Como fazer drywall mais rápido? Esse é o passo 3. Nós vamos falar agora sobre as ferramentas. Então já chega esmagando o like, deixa esse dedinho aí no joinha que esse conteúdo vai ser incrível. Com certeza você vai ver detalhes que vai fazer a sua execução da obra ser muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vem aqui para a tela do meu computador. Aqui, como fazer o drywall mais rápido. Aqui é o passo 36 e vamos colocar aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto dessa nossa aula é o seguinte, aqui ó, primeiro ponto, a gente vai falar sobre as ferramentas necessárias. Ferramentas necessárias. Pronto. Nas ferramentas necessárias, a gente vai colocar agora, eu vou citar para vocês quais são as ferramentas que você vai precisar usar em qualquer obra. Assim, na maior parte das obras você vai precisar de uma dessas ferramentas. Então, é sempre bom ter elas junto com você. A parafusadeira, vamos usar a parafusadeira, martelete. Martelete, aqui eu vou colocar a broca, talhadeira. Por que eu vou colocar essa broca, principalmente? Porque, cara, ela facilita a vida de um tanto que você não faz ideia. Porque, às vezes, você tá ali na obra, você tem que fazer, sei lá, você precisa subir o pé direito lá 5 centímetros, só que tem um pedaço de concreto que o pedreiro deixou lá, que não vai dar para você passar a tabica, que você vai ter que cortar, arrancar ele para poder passar a tabica. Então você já tem a broca com a talhadeira. E várias outras tarefas que a gente precisa fazer que vai precisar dessa talhadeira para ajudar. Pode usar a talhadeira normal e o martelo? Claro que pode, você pode fazer sim. Mas, cara, eu acho que não compensa, que você já usa o martelete para poder fazer buraco, para poder fixar o parafuso com bucha. Você tá entendendo? Já vai ter que levar um martelete. Então, em vez de você comprar uma broca, você vai precisar do martelo e tal, sofrendo, é mais uma questão de sofrimento. Porque essa broca aí vai te resolver e você não vai precisar ter esse trabalho, errar errar a talhadeira, dar martelada na mão e por aí vai. Daqui embaixo, ó, seguinte. Deixa eu só arrumar a tela aqui. Opa, nessa não. Deixa eu tirar ali deixar um pouco mais limpo para ficar melhor para você ver. Martelete, martelo também. O martelo é importante porque às vezes, eu não sei como que você faz a instalação. Tem gesseiro que prefere fazer com prego de aço, né? E usa o martelinho para poder fixar o prego de aço. Então é uma opção também. Pode ser que funcione, que pode ser não. Funciona, né? E principalmente quando o concreto tá ruim, quando o concreto não tá muito bom, eu gosto de usar o prego de aço. Por quê? Porque a hora que você vai bater o martelete, ó, se você tá ali na obra, você vai bater o martelete na tabica, para ele furar a tabica e furar o concreto, ele vai espatifar aquele concreto, que não tá bom, concreto fraco, então isso vai deixar muito frouxo. Eu vou ter que colocar outros parafusos ali, talvez não fique tão legal. Agora, quando eu coloco e fixo isso com o prego de aço, ele já dá uma fixação muito melhor do que se eu usasse o parafuso com bucho. Então, existem casos e casos em que a gente vai usar o prego com aço e o martelo, né? Então, é sempre bom ter. Sempre bom ter um martelo na bolsa. O outro nível é laser. Eu só vou colocar nível laser. Nível de lazer, ó. Será que laser é com Z? Não, vamos colocar com Z. Deve ser com Z. Porque o nível com laser, é óbvio que ele é muito mais prático. E também ele elimina duas ferramentas. Ele elimina o nível de mão. Nível de mão não. O nível de mão também. Mas ele elimina o nível de mangueira. E o prumo. Ou seja, você vai trocar duas ferramentas por uma, fora a praticidade que tem o nível a laser. Nem se compara, muito mais prático de trabalhar. Eu mesmo gosto de trabalhar com nível ligado. Tem gente que não, que prefere bater a linha, né? Tudo bem. Eu prefiro trabalhar com nível ligado, eu acho muito mais prático. Outra aqui que vai precisar, estilete. Existem alguns tipos de estilete, né? Tem aquele estilete que é só a pontinha. Eu prefiro usar o estilete que ele joga toda a lâmina para fora também, porque tem detalhes que aquilo ali ajuda muito a gente a fazer. Quando você tem uma lâmina maior para poder fazer alguns outros detalhes. Outra, tesoura. Tesoura eu prefiro... Tem tesoura curta, eu gosto da tesoura longa, que é aquela que tem a ponta maior, tá ligado? Por quê? Porque fica muito mais fácil de você fazer qualquer tipo de corte. Eu acho muito mais fácil, muito mais prático do que aquela tesourinha que tem uma pontinha pequena. Bom, eu acredito que esse é o melhor, por isso que eu uso dessa forma. Cada um usa aquele que se identifica melhor. O serrote. Ó, eu já vou falar pra você, no final,
eu vou te explicar quais são as ferramentas que você pode usar para poder fazer mais rápido o serviço. Contudo, são ferramentas que poucas pessoas conhecem. Então, talvez você não conheça essa ferramenta, essas ferramentas que eu vou citar aqui no final. Então, fica até o final do vídeo para que você consiga visualizar como essas ferramentas podem auxiliar você, como pode aumentar a velocidade da execução de sua obra. Fechou? Então, vamos lá. Serrote. Depois do serrote tem o carrilho. E aqui ele tem vários nomes. Tem carrilho, uns chamam de plana, outros chamam de desbastador, outros chamam de guião, outros chamam de reco e por aí vai. Esse é aquele que a gente usa para poder deixar a placa, tirar os excessos, né? Faz o corte e aí tira os excessos da placa ali. É essa ferramenta. O outro, a linha de marcar ou giz de linha. Eu gosto muito de usar o giz de linha, principalmente para poder fazer marcação, para fazer recorte no forro quando já está pronto. Então, por exemplo, para fazer uma sanca, eu nunca coloco na medida certa, porque às vezes a parede ela tá fora da medida. Então, se você corta ali com 50, e aí você vai colocando com 50, se for uma sanca aberta no canto, se a parede fizer uma curva, pode ser que ele fique torto. E aí, quando você olha lá, tá torto, e aí não tem margem para você corrigir. Então, o que eu faço? Eu corto com 55, sempre coloco todos com 55, e aí depois eu bato a linha. Bato a linha na medida, e aí, na direção da linha que eu faço corte, porque daí não tem erro, não tem como ficar torto. Você tá entendendo? Então, o giz de linha aí serve para outras coisas também. De repente, acabou a bateria do nível, você não quer sair da obra, o pedreiro tem um nível de mangueira, você pode ir lá, bater o nível de mangueira, e bate a linha, e faz serviço, consegue finalizar. Então, ele é muito versátil, é muito útil o giz de linha, é sempre bom a gente caminhar com ele. Outra coisa, sem falar que é pequeno, né? Fácil de transportar e tal. Lápis, brother. Acredite se quiser, o lápis, cara, o lápis ajuda pra caramba. Porque daí, ó, deixa eu voltar aqui pra tela. Porque o que que acontece? O cara vai lá e marca, sei lá, com prego. Dá pra marcar com prego? Com um parafuso? Dá. Pô, mas um lápis fica ali prático. Custa, pô, R$1 o lápis, que vai durar aí meses. Então, pô, tão pequenininho, tem que ter lápis na bolsa. E sempre você precisa anotar alguma coisa, anotar na parede, anotar a medida. Então, não deixe de carregar o lápis. Outro ponto, outra ferramenta, esquadro. Eu costumo usar bastante o esquadro, principalmente para fazer a sanca, porque aquela parte que fica à vista eu não coloco não coloco com cantoneira. A gente parafusa a cantoneira para parafusar aquele pedacinho de 5 centímetros, 4 que coloca ali para poder tampar as tubular ou LED que o cliente vai colocar. Eu faço aquilo colando a placa. Eu uso gesso cola e colo a placa ali. Tem gente que fala, mas não funciona, mas não fica resistente, mas não fica tudo balela, porque fica igualzinho. Ninguém vai pegar e vai ficar lá chacoalhando aquele trem, moço. Não tem lógica. Por colocar a cantoneira ali, na minha concepção, não faz sentido. Sem falar que fica torto com a cantoneira. Tu bota a cantoneira, parafusa, e fica aquele negócio inclinado para dentro. Então, qual que é a maneira mais prática que eu utilizo? Eu gosto de colar aquela parte lá, colo lá em cima, uso esquadro, fica perfeito. No esquadro, tudo certinho. Tem gesseiros que fazem aquela parte até de gesso mesmo, e não de placa. Eu uso placa, faço recorte na chapa. Tem gente que fabrica aquele fechamento de gesso, que daí fica com o acabamento mais incrível ainda. Aí fica zero falhas. Mas e se quebrar e se fazer alguma coisa? Eu não sei. O que eu sei é que nunca quebrou. O que eu sei é que eu nunca tive problema com isso. Quase uma década fazendo dessa forma. Na verdade, fazendo dessa forma, não. Eu comecei a fazer dessa forma, acho que tem uns 4 anos só. Desses 4 anos, nunca tive problema com isso. Então, bom, cada um usa da maneira que acha melhor. Eu uso dessa forma. E o esquadro é fundamental para que fique alinhadinho. Isso dá um detalhe único, eu vou falar para você, bem diferente. Poucas pessoas conseguem dar um acabamento interessante na sanca. Bom, então vamos lá. Esquadro. Treina. Treina é óbvio. Sem treina, você não faz serviço. Tem gente que gosta de usar também como que chama outro negócio? Aquela reguinha que eles vão medindo. Acho que é metro que chama mesmo, né? Tem gente que gosta de usar o metro para fazer alguns detalhes e tal. Bacana, mas eu prefiro a treina. Outro, desempenadeira. Pode ser a desempenadeira convencional de pintura ou... Eu gosto, e a que eu uso é aquela espátula de 30, que ela é maior, é uma espátula, porque a maneira de pegar nela, pra mim, é mais prático do que a desempenadeira. Já usei desempenadeira, usei por bastante tempo, mas aquilo lá eu achei muito mais eficiente. Essa espátula um pouco maior, espátula de 30 centímetros.
que é própria para isso também, né? Outra ferramenta é espátula. Opa, já coloquei. Não, não coloquei. Espátula. Espátula convencional. Eu tenho duas espátulas. Ou três, eu acho que são três que eu tenho. Acho que são três. Uma para dar o acabamento. Não sei aqui pra vocês verem. Uma para dar o acabamento normal, que é, sei lá, de 12. Uma para poder dar um acabamento em espaços curtos, ela tem 4 centímetros, se eu não me engano, bem curtinha. E a outra é para limpar. Porque se você usa aquela de dar acabamento para tirar, às vezes, o gesso que ficou no chão, ou limpar a parede, limpar alguma coisa, ela vai gastando e ela vai criando dentinho. Aí na hora que você vai dar o acabamento, fica tudo riscado, você tá entendendo? Então eu gosto de usar uma espátula só para fazer limpeza, que daí não tem problema nenhum com isso. Espátula, cinturão. É um cinturão para colocar ferramentas. Esse cinturão, cara, eu trabalhei muito tempo sem utilizar. Eu só pegando ali, cada coisa eu ia lá na bolsa, pegava parafuso, pegava tudo na mão. Cara, isso dá um trabalho, dá um trabalho. E tem gente que ainda trabalha assim. Cara, quando você começar a usar o cinturão, tem gente que usa colete também, muito bom. Quando você começa a usar isso, cara, a velocidade triplica. Você deixa de perder muito tempo, as coisas estão ali na mão. Às vezes você tá lá em cima, o parafuso falhou, você tem que estar com ele na mão ali, você tá entendendo? E quando você tem um cinturão para poder colocar as ferramentas, você não passa esse tipo de aperto e nem outros também, fica tudo muito prático. Outro ponto aqui, esse daqui já não faz muito parte, mas ainda faz, o alicate. O alicate ajuda muito a gente quando a gente precisa desentortar alguma coisa, precisa alinhar alguma coisinha ali. E a gente vai usar muito ele na parte elétrica da obra. Porque, cara, não tem jeito. Às vezes tá lá para fazer o cliente só vai querer uma luz no meio ali do quarto, vai colocar um plafond ali. E aí ele precisa só deixar o fio para baixo. Só que para deixar o fio para baixo, falta 10 centímetros de fio. O cliente, você vai deixar de fazer a obra para o cliente chamar o eletricista, parar a agenda dele, ir lá para colocar 10 centímetros de fio? Não faz sentido. Então é por isso que é bom você carregar o alicate, você carregar e até inclusive as outras ferramentas que eu coloquei aqui embaixo. Ó. O alicate, aí aqui vai ter a chave de fenda, Phillips e fita isolante. Por isso que é sempre bom você ter alicate, chave de fenda, chave Phillips e fita isolante. Porque daí você agiliza o teu serviço. Não fica dependendo tanto. Então, coisas pequenas assim, você vai lá e faz. Não cobra nada do cliente, vai lá porque te agiliza a vida. Senão, imagina, você tem que parar a obra para esperar o cara e é uma coisa simples, tipo só puxar, esticar um fio, deixar um fio maior. Não faz sentido. Você tá entendendo? Então é sempre bom ter, porque daí agiliza. E, cara, acredite se quiser. O que acontece bastante na obra é o próprio eletricista me pedir ferramenta porque ele esqueceu. Você acredita? Acontece, cara. E aí, se você não tem, lógico, não é sua obrigação emprestar para ele. Mas se você empresta, você agiliza o seu serviço, porque ele termina mais rápido e aí você tem campo para trabalhar. Então foram essas as ferramentas que eu considero necessárias de ter ali dentro da sua bolsa, da sua maleta, para você agilizar o seu serviço. E aí, você gostou do vídeo? Esse vídeo falou sobre as ferramentas que são necessárias a gente ter dentro da nossa bolsa, levar praticamente para qualquer obra que a gente for executar. Agora nós vamos falar no próximo vídeo, na parte 2, essa foi a primeira parte, né, que você assistiu agora. Nós vamos na parte 2 falar sobre as ferramentas que não são tão necessárias. Vamos falar também da importância de você ter uma ferramenta sem fio, do porquê que isso é importante, por que faz sentido você ter isso dentro da sua bolsa e gostar dessas ferramentas. E o quarto e último eu vou trazer algumas ferramentas que você talvez não conheça, mas que vai trazer um resultado muito bom para sua obra. Então, fica comigo aqui, se inscreve no canal e bora para a parte 2.